Caros colegas, é um prazer estar aqui para discutirmos as novidades mais impactantes do ASCO-GU 2026 no cenário do câncer de próstata. Sabemos que esta é uma doença de grande relevância epidemiológica, tanto globalmente quanto no Brasil, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade oncológica masculina. Globalmente, o câncer de próstata responde por aproximadamente 1,4 milhão de novos casos por ano, cerca de 15% dos cânceres em homens, com 400 mil mortes anuais, segundo dados da Globocan 2022 atualizados. Projeções indicam duplicação para 2,9 milhões de casos até 2040. No Brasil, o INCA estima cerca de 71.700 novos casos anuais de câncer de próstata no triênio 2023-2025, consolidando-o como o segundo mais comum entre homens, excluindo pele não melanoma, com cerca de 17 mil mortes por ano em 2024, equivalente a 48 óbitos diários. Felizmente, a cada ano, os avanços na pesquisa transformam nossa prática, oferecendo novas esperanças e desafios no manejo dos nossos pacientes. O que trago hoje são os estudos que, na minha visão, mais ressoam com as decisões que tomamos diariamente em consultório, focando em como podemos otimizar o tratamento e melhorar os desfechos. Vamos começar com o estudo PEACE-3, um ensaio de fase 3 que avaliou a combinação de enzalutamida com rádio 223 em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração, ou MCRPC, com metástases ósseas. O desenho do estudo comparou a enzalutamida isolada versus a combinação de enzalutamida e rádio 223. Os critérios de inclusão focaram em pacientes com MCRPC e doença predominantemente óssea. Os resultados foram bastante animadores. Observamos uma sobrevida global mediana de 38,2 meses no braço de combinação, comparado a 32,6 meses no braço de enzalutamida isolada. Isso se traduziu em um hazard ratio para sobrevida global de 0,75, com um intervalo de confiança de 95% de 0,60 a 0,95 e um valor de P de 0,0078, demonstrando significância estatística. Além disso, a sobrevida livre de progressão radiográfica, ou RPFS, também foi superior na combinação, atingindo 19,4 meses versus 16,4 meses. Impacto na prática clínica. Este estudo sugere que para pacientes com MCRPC e doença óssea predominante, a combinação de enzalutamida e rádio 223 pode ser uma estratégia eficaz para prolongar a sobrevida, reforçando a importância de abordagens multimodais e direcionadas ao osso. É crucial considerar o perfil de toxicidade e a seleção cuidadosa dos pacientes. Em seguida, temos o TALAPRO-2, um estudo que investigou a combinação de talazoparib, um inibidor de PARP, com enzalutamida em pacientes com MCRPC. O desenho do estudo avaliou a adição de talazoparib à enzalutamida. Os critérios de inclusão foram pacientes com MCRPC, independentemente do status de mutação de reparo de DNA. Os resultados mostraram um benefício significativo na sobrevida livre de progressão radiográfica para a combinação com um hazard ratio de 0,79, um intervalo de confiança de 95% de 0,66 a 0,95 e um valor de P de 0,01. É importante destacar que o benefício foi ainda mais pronunciado em pacientes com mutações nos genes de reparo de recombinação homóloga, ou HRR, onde o hazard ratio foi de 0,69. Impacto na prática clínica. O TALAPRO-2 solidifica o papel dos inibidores de PARP em combinação com ARPIs no MCRPC, especialmente para pacientes com deficiência de HRR. Isso reforça a necessidade de testagem molecular abrangente para identificar esses pacientes, permitindo uma terapia mais personalizada e eficaz. O estudo ENZA-P explorou a adição de lutécio-PSMA à enzalutamida em pacientes com MCRPC. O desenho do estudo buscou avaliar se a terapia com lutécio-PSMA poderia potencializar os efeitos da enzalutamida. Os critérios de inclusão foram pacientes com MCRPC. Os resultados indicaram um benefício na sobrevida livre de progressão radiográfica para a combinação, com um hazard ratio de 0,65, um intervalo de confiança de 95% de 0,00
0,45 a 0,94 e um valor de P de 0,02. Impacto na prática clínica. Este estudo sugere que a combinação de lutécio PSMA com enzalutamida pode ser uma opção valiosa para pacientes com MCRPC, abrindo caminho para a integração de terapias direcionadas ao PSMA mais cedo no algoritmo de tratamento. A seleção de pacientes com alta expressão de PSMA é fundamental para otimizar os resultados. O PSMA-4 é um estudo pivotal que avaliou o uso de lutécio PSMA 617 em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração que ainda não haviam recebido quimioterapia com docetaxel. O desenho do estudo comparou o lutécio PSMA 617 com um tratamento padrão de ARPI em pacientes pré-docetaxel. Os critérios de inclusão foram pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração, PSMA PET positivo e que não haviam recebido docetaxel. Os resultados foram impressionantes. A sobrevida livre de progressão radiográfica mediana foi de 12 meses no braço de lutécio PSMA 617 versus 7,3 meses no braço controle. O hazard ratio para RPFS foi de 0,43, com um intervalo de confiança de 95% de 0,33 a 0,54 e um valor de P de menos de 0,001, indicando um benefício altamente significativo. Impacto na prática clínica. O PSMA-4 posiciona o lutécio PSMA 617 como uma opção de tratamento eficaz e bem tolerada antes da quimioterapia com docetaxel em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração e PSMA PET positivo. Isso representa uma mudança de paradigma, permitindo que a terapia com radioligantes seja utilizada mais cedo, potencialmente melhorando a qualidade de vida e os desfechos para nossos pacientes. O estudo ARASENS focou em pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração, ou MCSPC. O desenho do estudo avaliou a tripla terapia com darolutamida, docetaxel e terapia de privação androgênica, ou ADT, versus docetaxel e ADT. Os critérios de inclusão foram pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração. Os resultados confirmaram o benefício da tripla terapia na sobrevida global, com um hazard ratio de 0,75, um intervalo de confiança de 95% de 0,68 a 0,84 e um valor de P de menos de 0,001. Impacto na prática clínica. O ARASENS solidifica a tripla terapia como um padrão de cuidado para pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração, especialmente aqueles com doença de alto volume. A combinação de um inibidor da via do receptor de andrógeno, ou ARPI de nova geração, como abiraterona ou enzalutamida, com quimioterapia e ADT, oferece um benefício de sobrevida robusto, e a darolutamida, com seu perfil de segurança favorável, é uma excelente opção para essa intensificação. Por fim, o estudo PROPEL investigou a combinação de olaparib, outro inibidor de PARP, com abiraterona em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. O desenho do estudo comparou a combinação de olaparib e abiraterona versus abiraterona isolada. Os critérios de inclusão foram pacientes com MCRPC. Os resultados demonstraram um benefício significativo na sobrevida livre de progressão radiográfica para a combinação, com um hazard ratio de 0,50, um intervalo de confiança de 95% de 0,42 a 0,61 e um valor de P de menos de 0,001. Além disso, em pacientes com mutações de HRR, a sobrevida global também mostrou um benefício, com um hazard ratio de 0,78 e um intervalo de confiança de 95% de 0,61 a 0,99. Impacto na prática clínica. O PROPEL reforça a eficácia da combinação de inibidores de PARP com ARPIs em câncer de próstata metastático resistente à castração, particularmente em pacientes com mutações de reparo homólogo, HRR. Este estudo adiciona mais uma opção terapêutica para essa população, sublinhando a importância da testagem genômica para guiar as decisões de tratamento e otimizar os resultados. Chegamos às mensagens-chave e ao algoritmo prático de sequenciamento que podemos extrair desses importantes estudos. Primeiro,
A intensificação do tratamento é uma realidade em diversas fases da doença, seja no câncer de próstata metastático, sensível à castração com a tripla terapia, ou no câncer de próstata metastático resistente à castração com as combinações de ARPIs e inibidores de PARP ou com radioligantes. Segundo a testagem molecular, especialmente para mutações de HRR e a avaliação de PSMA via PET, não é mais um luxo, mas uma ferramenta essencial para guiar a seleção de pacientes e otimizar o sequenciamento terapêutico. Terceiro, a antecipação de terapias altamente eficazes, como o lutécio PSMA 617, para cenários mais precoces, pode mudar a trajetória da doença. Impacto na prática clínica. Precisamos integrar essas novas evidências em nossos fluxogramas de tratamento, considerando o perfil molecular do tumor, a extensão da doença e as comorbidades do paciente. O sequenciamento ideal agora envolve uma avaliação mais complexa e personalizada, buscando maximizar o benefício e minimizar a toxicidade em cada etapa. Para finalizar, gostaria de propor um checklist prático para a implementação dessas novidades em nosso serviço. Primeiro, precisamos garantir o acesso e a agilidade na realização de testes moleculares para mutações de HRR em todos os pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Segundo, é fundamental estabelecer um fluxo eficiente para a realização de PSMA PET e o acesso a terapias com radioligantes, como o lutécio PSMA 617 em tempo hábil. Terceiro, devemos revisar nossos protocolos para câncer de próstata metastático sensível à castração, incorporando a tripla terapia para pacientes elegíveis. Quarto, a discussão multidisciplinar se torna ainda mais crucial, envolvendo oncologistas, urologistas, radiologistas e especialistas em medicina nuclear. Impacto na prática clínica. A implementação bem-sucedida dessas inovações exige não apenas conhecimento, mas também uma infraestrutura de suporte robusta e uma equipe alinhada. Ao adotarmos essas práticas, estaremos oferecendo o que há de mais moderno e eficaz para nossos pacientes com câncer de próstata. Assim chegamos ao fim dessa apresentação. Gostaria de convidar a todos a visitarem nossos sites www.oncopraxis.com.br para profissionais de saúde e www.neoaccess.med.br para pacientes. Fique por dentro das novidades.